Existem dois setups, o setup clássico e o setup EN. No setup clássico, as operações ocorrem sempre no fechamento do candle. Para que ocorra uma operação de venda, o candle anterior precisa fechar abaixo da média. Desta forma, o candle precisa estar vermelho. O seu fechamento tem que ser menor do que o fechamento do candle anterior. E o preço da média tem que estar menor que o preço da média anterior. Ou seja, o candle precisa estar em queda, a média precisa estar em queda e ambos precisam estar vermelhos. Então, você terá uma venda. Para você ter uma compra, o candle precisa estar verde, a média precisa estar verde, o candle precisa estar em alta em relação ao candle anterior e a média precisa estar em alta também em relação ao preço anterior. Trata-se de um setup seguidor de tendência, que de fato apenas compra acima da média e realiza vendas apenas abaixo da média. Caso o candle esteja baixista, a média baixista ele vende. Candle altista e a média altista ele compra. Já no setup EN, as operações ocorrem apenas no rompimento da média. Nesse setup, é muito simples, as operações de compra e as de venda são baseadas nos últimos dois candles e não apenas no último candle. E vale lembrar que você também precisa levar em consideração a média móvel. Para termos uma operação de compra, tanto a média quanto os últimos dois candles precisam ser verdes. Para termos uma operação de venda, ambos precisam ser vermelhos. Porém, o gatilho principal para ter uma operação de compra é o seguinte: a mínima do penúltimo candle precisa ser abaixo da média, o fechamento do último candle precisa ser acima da média. Caso isso ocorra e tanto a média quanto os dois candles sejam verdes, você tem uma compra. Agora, caso os dois candles e a média sejam vermelhos, a máxima do candle do penúltimo candle seja acima da média e o fechamento do último candle seja abaixo da média, nós temos uma venda, tá? Então, no rompimento nós temos uma compra de baixo para cima, no rompimento de cima para baixo nós temos uma venda. Porém, vale reforçar que na compra ambos precisam ser verdes, a mínima do penúltimo candle precisa estar abaixo da média e o fechamento do último candle acima da média. Para uma venda, a máxima do penúltimo candle precisa estar acima da média e o fechamento do último candle abaixo da média. Na versão completa, você tem à sua disposição o Trailing Stop, ou Stop Móvel, que é o stop que se desloca a seu favor quando você está tendo lucro na operação. Esse stop móvel ele é configurável, você pode determinar a distância para disparo desse stop. E a partir do momento que ele é acionado, ele acompanhará o preço, estendendo o seu lucro, potencializando assim a sua rentabilidade. Na versão completa, você também tem à sua disposição o aumento de posição. Você pode determinar quantas posições você deseja aumentar, qual a distância desse aumento. Tudo isso é configurável, tá? Toda vez que ele faz um aumento de posição, ele ajusta também o seu alvo, sempre mantendo o alvo na mesma distância. E caso, após aumentar a posição, o preço se desloque a seu favor, ele dispara também o stop móvel, tá? Sem problema nenhum. Ele dispara com a mão maior, né? Com a quantidade de contratos maior que você determinou. Mas fica a critério do usuário determinar a quantidade de contratos, a distância desses aumentos e se deseja ou não realizar o aumento de posição.